I'm coming in hot. Olá, estamos juntinhos no Celebrecast, eu e você, você e eu, e nós juntos faremos um grande programa de entrevista hoje com uma pessoa que tem uma história bacana de superação, alguém que ficou aí à deriva da vida, mas houve momentos de reconstrução, momentos de pensamentos positivos, e eu estou falando de Vanessa Moura Fé, que teve experiência com culto a outros deuses em terreiros de umbandas por aí afora, teve experiências com drogas e uma relação com os pais bem conflituosa. Mas ela superou, futuramente repetiu o comportamento, casando-se com um dependente químico, e hoje ela é uma presbítera, trabalha na obra de Deus, recebeu a Cristo em seu coração, transformou toda a sua vida. Eu estou falando dela que hoje exerce a profissão de contadora, a profissão de corretora imobiliária, responsável, uma boa mãe, muito querida. Quero apresentar Vanessa Moura Fé. Vem pra cá, Vanessa. Tudo bem? Por favor, pode se assentar. Eu quero agradecer você, né, por ter aceitado o convite de estar aqui para um momento bacana, para que as pessoas te conheçam e conheçam a sua história, que é uma história como de muitos brasileiros. Uma história de conflitos, de erros, de acertos. E hoje você está aqui, linda, maravilhosa, inteira. E eu quero começar ouvindo você. Muito obrigada, pastora, pela apresentação, né? Hoje eu sou, graças a Deus e graças a muitas terapias, né? A muitos cuidados da senhora como pastora, amigas psicólogas, a gente se recuperou e hoje levo, né, uma vida mais saudável, uma vida com Cristo. E uma vida que eu desejo para meus filhos, não a vida passada, né? Então, hoje ficou só na história, né? Só história para contar, graças a Deus. E escrever uma nova história e dar exemplo, usar só as coisas ruins hoje como exemplo para trazer as pessoas para Cristo e para não deixar as pessoas irem pelo mesmo caminho. Então, é legal estar aqui gravando esse vídeo com a senhora para que nós possamos passar nessas informações para outras pessoas e que elas venham a entender que um caminho com Cristo é muito mais gratificante. Ah, que bom. Do que sem Cristo, sem Cristo, né? Como é que foi esse seu encontro com Cristo? Vamos falar disso, então? Como é que você conheceu a Cristo? E antes de Cristo, qual era a sua fé? Assim, desde muito pequena, né? Minha avó era mãe de santo, zeladora espiritual. Meu pai era tabaqueiro, meu tio era tabaqueiro. Então a minha família ela veio já de uma geração de pessoas que estavam no terreiro. E aí como eles dizem, né, eu seria a terceira geração para ser preparada para ser zeladora espiritual, né, para cuidar dos espíritos. E eu passei desde pequenininha. Eu lembro que eu era muito pequena, minha avó me levava e a gente passava goma nas saias, a gente já rodava. E depois a minha tia também começou a ir. E a minha família foi sempre me incentivando a essa prática religiosa. Só que eu sempre gostei muito de coisas religiosas, então eu sempre debandava para algum lado. Aí minha mãe mandou eu fazer catequese, eu fiz, né? Sempre eu estava procurando esse preenchimento espiritual, que eu acredito que muitas pessoas, hoje o mundo, né, procura sempre uma espiritualidade, né? E eu sempre estava procurando essa espiritualidade e tinha me achado na Umbanda e no Candomblé. Depois o tempo passou, comecei a fazer os cortes no Candomblé, porque é diferente, né? E comecei a ser preparada para cuidar dos espíritos, para ser uma zeladora espiritual. Então você frequentou bastante, recebia espíritos? Bastante espírito, Tinha várias linhagens que a gente passavam, né? Tinha aquelas linhagens que vinham mais forte, né? As entidades que tinham mais poder sobre a mente, né? De dominar 100%. E tinha as que não tinham ainda aquele domínio 100%.
porque eu não tinha feito tantas oferendas, tantos trabalho ainda para eles. Mas eu me dediquei bastante a isso. Nós estamos aqui com Vanessa Morafé, nossa convidada de hoje, que teve uma experiência, né, com outras religiões, outros deuses, com guias, com espírito. Eu quero pedir a você que você curta, dê um like, compartilhe esse Celebrecast, compartilhe aí, que você certamente vai ajudar pessoas, vai abrir a mente. Uma pergunta para Vanessa, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Nessas religiões, na religião que você estava, Vanessa, alguém pratica o mal? Existe trabalho para o mal? Se existir, eu queria que você contasse uma experiência. Existe. Tanto, assim, é bem mascarado, algumas pessoas elas não assumem, né? Inclusive a mãe de santo que eu frequentava, eu contei essa história para a senhora uma vez, que ela queria uma determinada loja. Eu não vou falar o que eu achei, né? Ela queria uma determinada loja, e ela queria porque queria ter aquela loja, né? E ela falou assim, você vai ver se eu não vou ter essa loja. E ela pegou o charuto do preto velho, soltou a fumaça pro ar e passou uns dias, o RG da pessoa caiu na porta da loja que ela já tinha, na porta do centro, né? Aí ela pegou o RG e falou assim, eu não falei que eu ia ter? E ela fez uma série de trabalhos e o cara morreu, né? O dono da loja que ela queria morreu e hoje ela tem a loja lá onde ela queria. Então, por mais que falem que não, né? Existe sim o trabalho por mal. Outra vez eu estava no cemitério também fazendo um trabalho no chão, uma mandala, e tinha um cara fazendo um trabalho do lado e começou a me chamar a atenção. E o Espírito Santo já estava falando comigo, mas eu nem sabia quem era o Espírito Santo, sim, né? E eu comecei a prestar atenção neste trabalho que esse rapaz estava fazendo ao meu lado. Estava fazendo de um lado no cemitério de Diadema, aqui que pode, né? E ele estava do meu lado. Eu comecei a prestar atenção no que ele estava fazendo. Eu não sei nem porquê, né? E ele estava com uma vela da cabeça de uma criança, né? E eles começaram a fazer uns pontos riscados no chão e eu fiquei pensando, olhava para aquilo e ficava pensando, que trabalho é esse? Que feitiçaria é essa com cabeça de criança? E depois eu entendi que ele estava fazendo, o Espírito Santo, né, me revelou que ele estava fazendo um trabalho para a amante do cara perder o bebê, porque a amante acabou ficando grávida. E aí, quando eles terminaram o trabalho, essa entidade veio falar comigo, olha, moça, eu vou fazer um trabalho para você. E eu falei, eu era da religião, então eu aceitei, claro. E ele fez um ponto riscado com pólvora, tacou fogo, e depois ele falou assim pro rapaz que estava com ele, né, eu quero ver se aquela, né, falou um palavrão, não vai perder essa criança. Se ela não perder, eu devolvo tudo que você me deu. E aí ali um pouco, meu coração já começou a se fechar um pouco para a religião, que eu falei, poxa, as pessoas querem matar uma criança, né? E aí o Espírito Santo ele já começou a me tocar. Mas existe sim o mal e existe a quimbanda, que ela é só para fazer o mal, né? Existe sim. E certamente esse rapaz devia ser casado ou ter um compromisso com alguém. Sim, com certeza. Para querer matar uma criança da amante, né? Pois é. É bem tenebroso, é bem maldoso, né? É uma maldade muito grande. Então, a pessoa comete o erro, o adultério e ainda tem a maldade de tirar a vida, né, de um outro ser humano. E assim, como é que você veio para Cristo, que saiu desse ambiente, né? Porque quem é de terreiro, quem é da Umbanda, da Quimbanda, de macumbaria, né? Nesse termo, né, que usa de cultos africanos, eles são praticamente inimigos nossos, que somos cristãos. Muito devotos, né? São muito devotos. Eu era bem devota também, eu não aceitava muitos crentes falar, profetizar, entregar recado. Mas eu tenho uma avó que é crente, né? E ela é fiel, mulher de oração, e eu acho que ela assim estava nessa oração, né? Essa mesma avó que me levava pro terreiro foi primeiro para Jesus. Eu vou começar por ela, porque eu acredito hoje que a escala começou nela, né? E ela começou a orar, eu acho, pela família. E a minha filha, né, conheceu o Ministério Dependentes através da minha prima, que é neta dessa minha avó também, e levou a minha filha para o Ministério Dependentes. E a minha avó me chamava para chá de mulher. Que é a sua igreja hoje. Que é a minha igreja hoje. Okay. Hoje eu sou a presbítera, a minha igreja do coração. Essa minha avó me chamava para chá de mulheres, mas eu ia só para agradar, porque não era nada do que eu gostava, não gostava de nada do que eles faziam. E eu continuei
Foi a única vez que eu ouvi falar de Jesus, assim, de igreja, foi através da minha avó e de uma tia minha que é muito crente também, minha tia Ana. Espero que esse vídeo chegue nela, ela fica muito orgulhosa. E ela sempre fala de Jesus e levava a gente pro retiro, mas eu só aprontava no retiro, dava droga no retiro, dava um trabalho pros obreiros e não me dedicava a isso, não queria saber. Eu queria ser da Umbanda, né? Eu já tinha minha religião, eu ia pra agradar as pessoas, né? E um dia eu tava na minha casa, eu tava grávida do Vitor, né? E eu, sei lá, não sei o que aconteceu comigo. E eu falei assim, olha, se existe um Deus acima de todos esses deuses que eu sirvo, eu quero falar com esse Deus, né? É esse Deus que eu quero falar. E eu orei. E aquilo orar já foi muito estranho pra mim, porque a gente joga búzios, né? A gente lê cartas, os umbandistas tem outra forma de se conectar com o mundo espiritual. E eu fui orar, e eu falei, se existe um Deus acima de todos esses que eu sirvo, é com esse que eu quero falar. Quando eu terminei de fazer essa oração, meu ex-marido drogado, eu drogada, grávida, fumando maconha com meu filho na minha barriga, uma vida totalmente desconexa, sabe? E aí eu tava com muito medo de pôr um segundo filho no mundo e não ter estrutura para cuidar daquela criança. E aí o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, eu nem sabia quem era o Espírito Santo. Ele falou assim, pega a Bíblia. Eu falei, que Bíblia? Que eu nem tenho Bíblia na minha casa, eu não uso Bíblia. Por que o baiano tá mandando eu ler Bíblia? Porque pra mim, eram as entidades que eu trabalhava, que eram os espíritos que eu tinha comunhão. Eu falei, por que tá mandando eu ler Bíblia? E aí a mesma voz que mandou eu ler a Bíblia falou assim pra mim, em cima do guarda-roupa tem uma caixa. E dentro dessa caixa tem uma Bíblia. Falei, não tem Bíblia na minha casa. Parecia eu com o meu subconsciente, sim, né? E aí eu subi lá, realmente tinha uma Bíblia, né? Que era do meu ex-marido, que os pais dele são pastores. E tinha uma Bíblia lá. Aí quando eu abri a Bíblia, eu fiz assim, né? Caiu em Jeremias 26, sabe? Escrito assim, não adorei outros deuses, pois sentirá o poder da minha ira. Aquilo foi muito forte. Que forte, aquilo Vanessa. Foi muito forte. Tô até arrepiada aqui. Muito forte. Foi muito forte. Eu fechei aquela Bíblia e eu joguei ela longe. Falei assim, nossa, isso aqui falou comigo mais que os búzios. Que isso, que negócio de outro mundo é esse? E eu joguei aquela Bíblia pra bem longe. E eu senti aquela opressão dentro da minha casa, uma opressão muito forte, que eu fui dormir. Porque eu me senti muito oprimida, com medo, eu tava com medo mesmo. Do nada o prato estourou em cima da pia, tipo, quebrou um prato em cima da pia. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Hoje eu tenho entendimento que ali teve uma guerra espiritual pela minha vida. Na verdade, a sua casa era um abrigo de espíritos, né? Moradia. Eles já reinavam lá na sua casa, porque era a sua fé. E Vanessa, quando você sai, é verdade, quando a pessoa deixa os espíritos, deixa o serviço lá, é verdade que as pessoas sofrem uma perseguição dos espíritos? Então, aí aconteceu tudo isso, eu fui dormir e continua aquela voz na minha cabeça. E a minha filha já ia pro Ministério Independente. Pra igreja, né? E aquilo continuou na minha cabeça, ler a Bíblia. Eu falei, não vou ler isso aqui nunca mais na minha vida, esse negócio falou muito comigo, eu não quero ler isso aí, mas não vai saber o que vai sair agora, né? E aí eu caí, não consegui resistir, e eu li Atos dos Apóstolos, capítulo 22, né? Onde Paulo está contando, né, como que foi a conversão dele. Ali é que eu não tinha um entendimento, se eu tinha aceitado Jesus na hora. Porque ali Deus falou comigo, falou assim, eu falei, tá, já entendi, é essa vida que eu tenho que levar, né. E não adianta falar, você abriu de propósito, eu nem conhecia a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu sabia que existia o último livro chamado Apocalipse, mas o primeiro, o segundo, eu não tinha essa intimidade. Então não foi de propósito que eu abri nessas histórias. Não foi acidental. Não foi, né? Eu vou abrir aqui nessa história. Foi uma coincidência. Não, eu abri, foi o próprio Espírito Santo que me conduziu. E eu fui. Quando eu comecei para a igreja, começou o processo de libertação. Sim, conta pra gente como foi isso. Foi muito difícil, porque eu ia pro culto. E aí eu saía do culto, eu primeiro manifestava no culto, depois eu saía do culto, muitas das vezes eu descia a rua, assim, quando eu não levava o Vitor, né, porque ele era bebê de cola ainda, quando eu não levava ele, eu já sentia um baseado na rua da igreja mesmo. Senão eu esperava chegar em casa e fumava. E os espíritos falaram assim pra mim, se você voltar na igreja, e eu caí endemoniada, morria de vergonha, eu falei, nunca mais eu volto lá. E o espírito falou assim, se você voltar, nós vamos te derrubar de novo. Muitas vezes eu acordei roxa, de surras que eu levava, não é pra você ir pra igreja, quem mandou você ir atrás dos homens de branco?
Você, nossa, não, você, muitas vezes, uma vez eu vi uma mão entrando pela minha janela assim, ó, e grudou no meu pescoço aqui e falou assim, eu vou te matar se você for pra igreja de novo. E sua mais absoluta perseguição maligna, Perseguição né? maligna, porque eu dava muita invasão, eu sempre fui muito dedicada a eles, né, então, aí só parou de apanhar, primeiro quando eu aceitei Jesus, né, aí parou, e aí quando eu aceitei Jesus, eu também consegui parar de fumar, que foi até numa campanha, eu fiz uma campanha e eu escrevia todos os bilhetinhos, eu quero parar de fumar maconha, eu quero parar de fumar maconha. Eu me lembro. E eu só colocava isso no bilhetinho, colocava lá, só colocava isso. Foi uma campanha que nós fizemos da água, né? Mergulho de Namã, e aí eu colocava o papelzinho lá, eu só escrevia isso. E aí no 7º dia eu falei, não, chega, eu fui fazendo papel de besta, né? Aí eu fui na minha antiga zeladora e falei assim, eu preciso que você quebre minha quartinha. Né, que é a conexão, na nossa quartinha tem sangue seu, na quartinha tem pedaço de unha sua, na quartinha tem pedaço do seu cabelo, a quartinha é uma conexão com muito forte com esse espírito. É o ponto de contato mais forte que um filho de Na santo verdade tem. É você, né, tem coisas, pedaços seu ali. Seus DNAs ali, né, tudo que gera seu DNA. Então eu pedi pra ela quebrar, ela falou, não, você vai voltar, você é filha de santo, você não pode largar assim, você tá sendo preparada para ser zeladora. Eu falei, não, preciso que você quebre a quartinha, né? E aí, se a senhora não quebrar, eu vou entrar no quarto. Aí eu já não tinha mais medo, porque eu tinha medo, muito medo. No dia dessa mão mesmo, eu pensei em não ir mais pra igreja. Eu falei, não, melhor eu não ir mais mesmo. É melhor eu não ir mais, porque se eu for, eles vão me matar. Eu vi a mão, assim, uma mão preta, das unhas grandes, me enforcando. E aí, aquelas apneias do sono, sabe? Sei. Você tenta gritar, você tenta se mexer, e eu não conseguia. Às vezes eu via meu corpo deitado e eu andando, descendo as escadas, tudo pra me aterrorizar, porque eles sabiam que eu tinha medo. Então, faziam pra me deixar com medo mesmo. Na época você teve medo? Muito medo. E eu falava, eu não vou mais pra igreja mesmo não, vou ficar no terreiro. Nossa, Vanessa, a Bíblia é muito verdadeira, né? Quando a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Porque em seguida você abandonou os espíritos, a casa de espíritos, e foi para Cristo com muita verdade, com muita disposição. E a gente consegue enxergar essa sua dedicação hoje no cristianismo, no evangelho. É verdade, eu sou muito energética, né? Eu tenho muita energia. Então, quando eu pego algo pra fazer, eu ponho energia, tudo que eu tenho, todas as energias que eu tenho, né? E hoje eu ponho pra... Que é a sua dedicação, né? Hoje eu ponho pra Deus, né? Eu me dedico a Deus, né? Vanessa, como é que foi pra você se desprender das roupas, das saias rodadas? Como é que foi? Teve alguma dor? Não teve? Você quis? Foi de livre, espontânea vontade? Que foi levado pro monte, né? Pra ser queimado? Assim, eu vou ser sincera, né? As coisas do baiano, que eu gostava muito de recebê-lo, ele é uma entidade que era muito carismática, né? Ele trazia muitas pessoas pro terreiro para serem consultados por ele. Eu fiquei pensando, falei, poxa, vou queimar as coisas do bichinho, né? Eu pensei na minha cabeça. Mas o Espírito Santo já conduz a gente que, tipo, não é isso, sabe? Se desprenda, eu tenho outras coisas para você, eu tenho nova história. E o próprio Espírito Santo tira esses sentimentos que a gente tem. Agora as saias, roupa de pombageira, eu não senti nada. Eu coloquei tudo num saco, levei pra igreja. Foram 3 sacos, né, de lixo preto. E ainda passou um tempo, nós ainda achamos umas taças depois. Tipo, de um ano já liberta, eu ainda achei algumas taças que tinha ficado para trás. Quais são os comportamentos que foram alterados vivendo essa religião? Você uma vez me falou que quando você andava pelas ruas, você é hétero, né? Eu sou hétero. E você sentia desejo por mulheres. Por mulheres, sentia, né? E você atribui isso a quê? E aí eu falava pro baiano assim, você tá encostado em mim hoje, né? Porque não é possível, eu tô olhando pra mulher. E você sente a presença, né, do Espírito. Quando você tem uma intimidade. Quando você tem intimidade com o Espírito Santo, você sente ele. Quando você tem intimidade com outras entidades, você sente elas, né? Então, e ele falava no meu ouvido, tô mesmo, sabe? O marinheiro também, a linha de marinheiro, quando a gente incorporava nos marinheiros, as meninas que ficavam sem incorporar falavam assim, seu marinheiro é maravilhoso, vou chamar ele pra dormir comigo. Eu falava, tá bom, né? Tipo, quer dormir com o espírito, tudo bem, né? E elas têm vários relatos de que ele visitava elas. Então,
tem sim a mudança de comportamento. Por exemplo, você tá numa balada, né? Quem tá nessa vida tá numa balada, você encosta a pombagira, você vê a pombagira nas pessoas, né? Isso não é diferente com quem, não era diferente comigo, né? Então, às vezes eu tava num lugar e eu sentia a pombagira, eu falava, meu, 4, 5 caras te olhando, você não é tão linda assim, né? Pra que 4 caras querem sair com você? E eu falava, né, você tá aí, né, pombagira, não é possível. E a gente percebe isso nas pessoas também, mesmo que você não vá pra terreiro, tem pessoas que você olha e fala, meu Deus, a pombagira é encarnada, né? Entendi. Ontem mesmo passei por uma mulher e eu não vi mais o rosto dela, né? Tava tão nítida nela que transcendeu, né? O espírito. O espírito. E essa sensibilidade que quem vai pro terreiro tem, para mim é uma sensibilidade de abertura de olhos espirituais, não é? Que você consegue ver, quando você incorporava, era completo, era só a mente, era o corpo todo, conseguia lembrar. É um processo, Tá. É um processo. Né? No começo você não lembra, você fica rodando só. Aí depois você vai subir nos degraus, aí você começa a apagar um pouco. Aí daqui a pouco a mãe de santo fala assim, olha, vamos cortar pro Exu na cachoeira. Aí ele vai ficar mais forte. Então quando ele vir, ele já apaga mais a sua memória. Até você chegar no nível de evolução. Tem gente que não, tem gente que nasce de berço já evoluído. Né? Que a pessoa já incorpora 100% e é só isso. Isso acontece na igreja também. Às vezes nós vamos expulsar demônios ou alguém se manifesta que você vê que a pessoa não sabe mais onde ela tá. Porque como eu posso dizer, o chakra dela é tão exposto que o espírito pega 100%. Mas não era o meu caso, eu passei por um processo. Mas assim, quando a gente vem para Cristo, para o cristianismo, existem pessoas que estagnam, é aquilo e acabou. E outras crescem, outras, eu acho que é o mesmo processo, né? É o mesmo processo de crescimento, de evolução, de aprendizado e de experiência com o Cristo e com o Espírito Santo do Cristo, né? Do Cristo, tô falando do Cristo agora. E Vanessa, como você se sente hoje livre desses espíritos, livre desse... como é que é a sua vida hoje? Que alguém pode estar olhando essa entrevista e dizer assim, nossa, mas como é que tá a alegria dela? Alguém até que esteja aí do outro lado e sirva a outros deuses e tenha experiência e esteja na prática da adoração de outros deuses, que não é o nosso Deus é Yahvé, Yeshua, que é Jesus Cristo. Nós somos confessos e praticantes do cristianismo, amamos a todas as religiões, mas não as suas práticas, porque nós caminhamos para a prática bíblica, porque a Bíblia é a nossa regra básica de fé. E como você se sente hoje? Como que você enxerga hoje a sua espiritualidade? Em que nível você está? Quais as libertações que você já recebeu? A felicidade, ela não é o caminho, ela é o processo, né? Então hoje eu passo por um processo tranquilo, porque quando você serve a Cristo, você tem um firme fundamento, né? Então, às vezes, você pode até se preocupar, não vamos ser hipócritas, falar que é uma vida, né? Você pode até se preocupar, mas ao mesmo tempo que você se preocupa, vem o consolo, né? Você tem um consolador que foi deixado por você. Uhum. Hoje eu sou mais segura, eu não tenho tanta preocupação em perder os meus filhos, que eu tinha muito quando eu cheguei aqui. De perder meus filhos para as drogas, deles quererem ter a mesma vida que eu. Eu não tenho problema, graças a Deus eu não tenho problema. Aquele problema que você fala, nossa, eu preciso resolver. Não, eu não tenho, porque Deus cuida de mim, dos meus filhos, nos mínimos detalhes. Não tenho enfermidade de câncer, esse tipo de enfermidade. Não tenho nenhuma agiota batendo na minha porta. Moro na minha casa própria. Pode não ter os melhores pratos e banquetes, mas sempre tem comida. Sempre tem a provisão. Sempre tem a provisão. E como foi, assim, eu queria que você falasse duas coisas. Como foi a sua experiência no uso da droga? Que você foi usuária, né? A droga é devastadora. Ela né? é. Ela me deixou sequelas que até hoje tem, né? Que talvez que tem um profissional já tenha até percebido no vídeo que eu tenho sequelas, né? Ansiedade, descontrole na fala.
Porque eu fumei muita cannabis, né? E a cannabis, ela atinge todo, ela mexe com todo o seu sistema, Toda né? a parte Toda neuronal. a parte neuronal. Engraçado, a cannabis, que a Vanessa está se referindo, é a conhecida popularmente como maconha. E que as pessoas não validam o poder que ela tem. Ela tem um poder destruidor dos neurônios. É porque, assim, ela é altamente gordurosa, né? E ela dura 40 dias no organismo do ser humano. Não é que nem o álcool, né? Que você É bebe no muito outro... tempo, É muito Vanessa tempo, do 40 céu. dias. E ela vem direto pro seu neuro cerebral e ela mexe no quê? Na sua coluna vertebral, na sua fala, no seu pensar. Por isso que ela descontrola a fome, ela descontrola o humor. É muito forte. E as pessoas, ai, maconha não é droga. É uma das piores, eu acho. E aí, foi assim, meu pai saiu de casa, meu herói, e eu decidi usar droga por causa disso, pra chamar, pra confrontar a minha mãe, né? Foi um confronto, uma forma de protesto, né? Vou protestar. E acabei me lascando, né? Se dando muito Eu mal, me dei né? muito mal com a forma de protesto. Então foi pra protestar. Uhum. Foi pra falar pra mim, você tá falando que eu sou isso mesmo? Porque minha mãe é muito dura. Pernambucana é brava, ela é dura nas palavras. E a gente sempre se confrontou, sempre se deu choque. E aí, pra confronto. E o meu pai não, meu pai nunca bateu na gente, meu pai sempre foi mais carinhoso, até por conta da bebida, tem todo aquele Ele era negócio. alcoolista, é isso? Ele era alcoolista, meu pai bebeu muito, de ficar na rua. E a minha mãe falava assim, vai buscar seu pai. Aí nós tinha que buscar meu pai no bar, eu era mais velha, eu tinha que ir. Alcoolizado. Alcoolizada, aí vinha arrastando, ele caindo no chão, e dando todo aquele trabalho, e tinha que levar ele pra jantar. Eu não achava, assim, como assim eu vou ir buscar alguém para jantar? Por que eu tenho que esperar ele para jantar? Então, tudo aquilo foi criando uma maneira de protestar dentro de mim. Eu falei, não, eu vou acabar com a vida deles. Eles estão acabando com a minha, então eu vou acabar com a deles. Ok. E aí fui usar drogas. Sim. E aí foi dos 13, né, aos 27. Vanessa, e assim, você percebe que há uma reprodução do comportamento, né? Seu pai tinha um vício, né? Que era o alcoolismo, que é um dos piores, que é uma droga muito comum, encontrada em toda e qualquer esquina. Seu pai tinha esse vício. Desse vício, você também desenvolveu o vício e acabou que se envolveu com alguém. Casei com alguém que Com alguém. tinha vício. Perceba que há um progresso na repetição dos comportamentos. E detalhe, a pessoa não enxerga, ela vai começar a enxergar quando ela tem uma orientação, quando ela tem um profissional que vai, como ela falou inicialmente, que nós somos mentoria dela, orientadores, e ela foi começando a perceber que os comportamentos lá da família, da base, foram repetidos através da vida dela, e essa brincadeira custou muito, porque ela foi casada com dependente químico, não é isso? Fui casada com dependente químico, usei droga nas duas gestações, que causou também sequelas dos meus filhos. Hoje eu tenho uma filha altamente, não vou falar depressiva, mas como que seria a palavra? Ela tem problemas, conflitos emocionais internos com ela, rejeição, tudo isso ela sentiu. Foi uma gravidez na adolescência, com 17 anos. Então ela super imatura, inconsequente. E a menina foi extremamente rejeitada por mim, pelo pai, pela avó. Ninguém queria porque tinha 17 anos. Então já nasceu com aquela rejeição. Aí engravidei de novo do Vitor, por opção, porque é uma pessoa totalmente desorientada. Como que alguém para de tomar remédio para ter outro filho usando droga, né? Não façam isso, pelo amor de Deus. E tive outro filho, usei droga na gestação do Vitor também. Então hoje eu tenho o Vitor, que também é um choro compulsivo, a senhora acompanha, né? É um choro compulsivo, é uma autoafirmação o tempo inteiro dizendo que me ama. Por quê? Porque ele se sente inseguro, ele precisa se sentir amado. Então tem todas essas reproduções que as pessoas acham que é bobagem, né? Os leigos que estiverem vendo esses vídeos falam, que besteira, não tem nada a ver. Mas reproduz sim na vida dos meus filhos e eu sinto isso. E hoje eu tento ver vídeo, ler, buscar, porque eu quero que eles tenham uma vida adulta saudável, né? Interessante que você que está aqui comigo nesse podcast, né? Você que está vendo a entrevista com a Vanessa, com toda essa história do passado, e que você levou você que está aí, de repente, está levando a questão não de forma séria, como deve ser vista, você está levando talvez como uma questão lúdica, mas dá prazer usar droga, dá prazer sermos livres, mas o fato de você ser livre, querer ser livre,
tem uma moeda, essa moeda é cara. Essa moeda não é barato. Você vê que ela está falando hoje de consequências da liberdade dela, da escolha que ela fez. E assim, são coisas que marcam a gente, marcam não só você. É chato porque não marcou só você. Você tá aí falando de uma filha, você tá falando de um menino. Quantos anos tem a sua moça? A Sofia tem 17. E o menino? O Vitor tem 7. O Vitor tem 7. Então você atingiu todo mundo. É porque quem usa droga fala, não, o mal que eu faço pra mim mim mesmo. Não é. Na verdade, não é só o mal, né? Eu acho que as atitudes das pessoas, elas respingam em quem está perto. Respingou na sua mãe, seu pai. As atitudes e o vício dele respingou em você e o preço não é baixo. Assim, eu falo pra você, pra senhora, uma coisa que me marcou bastante nesse mundo de droga. Uma vez a gente tava na Baixada do Glicéria, eu, meu ex-marido, e a Sofia era bebezinha, acho que ela tinha uns 1 aninho, sabe? E ela tinha o cabelo todo cacheadinho, assim, dourado, né? Bem loirinha, assim. Uma criança linda, né? E nós estávamos lá naquele lugar, nós passamos a noite, os meninos, lá você toca no interfone e os caras entregam a droga pra você, né? E o meu ex-marido cheirando muita cocaína, eu até do embalo deles também, cheirando cocaína, e a menina lá, sabe? A Sofia lá. E teve uma hora que tinha tanta fumaça de maconha na casa, tanta droga, e a minha filha lá, sabe? E ela viveu isso, sabe? E são coisas que eu nunca vou poder tirar, apagar. E pra se perdoar disso, quando você sai dessa vida que você quer se perdoar é o mais difícil. Se reconstruir, né, Vanessa? É muito difícil. Só Jesus mesmo. Só Jesus. Por isso que eu me jogo. Aí as pessoas falam assim, tem muita culpa na criação da Sofia. Tem, como não vai ter? Olha o que eu fiz com ela. Quantas vezes ela ficava no meio da moto, nós tinha moto, nós levava ela pros rolês, pros motoclubes, e botava ela no meio e ia, sabe? Bebia com a menina no meio da moto, usava droga com a menina no meio da moto, levava a menina, tipo, muitas vezes ela brincando no parquinho e eu e o pai dela fumando maconha aqui, ela brincando ali, sabe? Isso tudo gerou consequências. E quando eu vim pra Jesus pra gerar esse perdão, é muito difícil. Só uma ajuda com psicólogo, até psiquiatra, terapêutica, é muito difícil tirar a culpa. E a culpa refletiu em toda a minha família. Porque esses dias eu estava fazendo uma reunião sobre a vida da Sofia, que nós estávamos conversando. E meu cunhado disse assim, tá, mas quem vai confrontá-la? Porque eu não consigo. Meu cunhado, marido da minha irmã. O meu irmão disse, eu também não. A princesinha do titio. A minha mãe nem se manifestou. O meu pai, muito menos. Você sabe que tudo isso, cada um tem uma parcela de culpa. Tem uma parcela de culpa, por isso que ninguém conseguia consegue acessá-la. Por quê? Porque todo mundo se sente culpada. A minha irmã, eu não consigo. Olha que minha irmã é psicóloga, né? Formada no comportamento, fazendo uma pós-graduação. E ele falou, Nessa, eu não consigo. Eu falei, eu também não. Aí eu sei que tava todo mundo na sala e toda a família que hoje me apoia, além da senhora, eu falei, ninguém consegue corrigi-la e confrontá-la porque todo mundo tem uma parcela de culpa. E a minha é muito maior, né? Vanessa, assim, o que você deixaria hoje para a família que vive isso aí? Porque eu cheguei em casa, falei até com a minha filha, que eu fui com o meu neto na praça, uma praça lá em Diadema, no Jardim União, e lá você está com a sua criança lá no parquinho, andando de bicicleta, e as pessoas estão se drogando, as pessoas estão praticando coisas que não é da nossa crença, não é da nossa fé e não é do nosso costume. E que chegou o momento que eu coloquei as crianças dentro do carro e vim embora, né? Que recado, que palavra você daria, deixaria, porque nós já estamos caminhando para os finalmente. Eu queria que você olhasse para o nosso convidado aí, que eu convido você para estar sempre conosco, estamos sempre aí entrevistando pessoas super interessantes, como a Vanessa, e dê uma palavra aí de fechamento da sua experiência, da família que minimiza isso. A palavra que eu deixo para as famílias que acham que isso não é problema, que você, ou primeiro passo, né? Você procure uma ajuda profissional, né? Espiritual. Também. Comece por você.
né? Porque às vezes nós queremos mudar o outro, mas muda. Meu pai faz isso comigo, a minha mãe faz isso comigo, por isso que eu fumo maconha. A minha filha não me dá atenção, por isso que eu vou usar droga mesmo. Porque tem muito pai que fala isso, né? Minha mulher me deixou, meus filhos não querem saber de mim, eu vou usar droga. Então, olhe pra você. Tem momentos na nossa vida que precisamos ser egoístas, precisamos olhar para nós e investir em nós. Comece por você, que quando eles verem a mudança em você, as pessoas vão passar a acreditar. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida com a minha filha. Levo um bom relacionamento com ela não vai pra balada, ela não usa droga. O meu filho também, que vem pra igreja comigo, ama vir pra igreja. Por quê? Porque eles primeiro me viram mudar. Então, se você realmente ama seus filhos, se você realmente não quer que eles tenham uma vida igual a sua que você tá levando, ou se você quiser que eles sejam drogados, continue. Porque é exatamente o que eles vão ser. Eles vão continuar o que você está ensinando. Mas se você quiser essa mudança, mude você primeiro, que depois tudo ao seu redor vai mudar. Essa é a dica que eu deixo. Vanessa, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Passou rápido, né? A entrevista com uma mulher inteligente, interessante, uma capacidade incrível de superação, praticante da espiritualidade. Mande a entrevista da Vanessa para outras pessoas. Certamente você vai ajudar. Eu quero te agradecer por ter ficado até agora conosco e até a nossa próxima reportagem. Tchau, tchau. I'm coming in hot.